Cumprimentos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, adora Ele. Irmãos, quero louvar a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor me concede, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto Ele ainda vai fazer. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nome do Senhor Jesus. Independente de tudo que está acontecendo aí fora, independente de tudo que nós temos passado, o Senhor tem nos sustentado na presença dEle. Isso é muito importante. Em uma de suas cartas, Paulo vai dizer que nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, tendo a sua mente cauterizada. Mas Paulo vai dizer que a igreja do Senhor, tu ser sóbrio, sofre as aflições de Cristo e seja santificado por intermédio da palavra e da oração. Então não importa o que está acontecendo, o importante é que nós estamos na presença do Senhor, aguardando a sua vinda. Também quero louvar a Deus pela companhia do meu noivo, Daniel de Oliveira, pela vida do Natan, que fez contato, pela vida do pastor Marcos, sua esposa, que não está aqui, e toda a igreja. Alguns irmãos que nós já se conhecem, companhias do Monte, eu estou com muita saudade do Monte, mas eu acredito que Deus está preparando um momento para a gente ir para o Monte. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler só um versículo. Outro dia eu vim aqui e até dei uma saudação nessa palavra. E quando o Natan me fez o convite, eu levantei hoje cedo e disse: Senhor, a igreja está naquela campanha dependente da presença. E o que eu vou falar, Pai? E o Senhor ministrou essa palavra em meu coração. E eu fiquei: Senhor, mas essa palavra eu já li, já dei até uma saudação. E eu fiquei o dia inteiro, aproveitei o meu almoço, saí do serviço e fiquei relutando. Mas depois, lendo o esboço, meditando na palavra do Senhor, eu percebi que é isso mesmo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Então vamos ler Atos 3. Vamos ler só o versículo 6. Livro de Atos, capítulo 3, somente o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Pode se sentar, igreja. Irmãos, o livro de Atos é um livro muito conhecido. Vai fazer o relato, no seu capítulo 1, das antecedências que aconteceram nos 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor desse livro é Lucas, o evangelista Lucas, e esse livro ele tem o tema A Obra Missionária, o começo da igreja. Tudo aquilo que aconteceu após a ida do Senhor Jesus Cristo para o céu. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi escolhido por Deus para nos transmitir a salvação por intermédio da graça. Nós sabemos que Ele veio, Ele nasceu, foi batizado, cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou. E no capítulo 1 de Atos, a Bíblia vai dizer que Lucas ele escreve essa carta e ele começa a falar a respeito dos 4 evangelhos. E quando ele está decorrendo esse primeiro capítulo do livro de Atos, ele vai falar a respeito da subida do Senhor para o céu. E os discípulos eles ficam atônitos olhando a subida do Senhor Jesus Cristo, mas Lucas vai escrever para que eles não ficassem preocupados, porque da mesma maneira que eles viam Cristo subindo, eles veriam Cristo voltando para buscar a sua igreja. Mas antes de Cristo subir, ele vai fazer uma promessa para os discípulos. Ele vai dizer: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto céu vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus vai dizer, e Lucas vai escrever nesse livro de Atos dos Apóstolos: vocês foram batizados na água do Espírito, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles serão revestidos para pregar a palavra do Senhor, para fazer prodígios e maravilhas a qual o nosso Senhor Jesus havia feito. E Jesus em certa feita vai dizer que se eles crescem, se eles acreditassem e se eles buscassem com veemência a presença de Deus, eles poderiam fazer coisas maiores do que o nosso Senhor Jesus já havia feito.
Interessante é que se nós somos ler, se nós somos escrutar, a Bíblia vai dizer que esses crentes, eles ficam reunidos em Jerusalém após a subida do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 14 vai dizer que todos perseveravam unidamente em oração. Todos perseveravam unidos em oração. E é importante nós entendermos a importância da oração. É muito importante que nós fazemos como Jesus nos ensinou. Entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos ao Pai em secreto, para que quando esteja diante dos homens, Ele se responsabilize de nos honrar. Mas também é importante nós aprendermos a importância que tem em orarmos em união, em orarmos irmãos. E eu tenho certeza e convicção que uma igreja que estava orando em cerca de 120 crentes, estavam orando unidos em um foco em buscar aquela promessa que o Senhor Jesus havia feito, o batismo com o Espírito Santo. Mas a questão é que quando uma igreja está em unidade, ela está verdadeiramente em unidade. Nós não podemos se reunir em 10, 20, 30 pessoas se nós não tivermos com o mesmo foco, o mesmo propósito, se nós não tivermos todos na mesma comunhão para buscar o batismo com o Espírito Santo ou qualquer outra promessa a qual o Senhor tenha nos feito. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens, essas mulheres, eles perseveravam em oração buscando aquilo a qual o Senhor havia prometido. E se nós formos ver, decorrer, nós vamos ver que no capítulo 2 de Atos, eles vão receber essa promessa. Mas há lutas que nós só atravessamos orando. A vitória que nós só alcançamos orando. Nós vamos ver que o nosso Mestre Jesus, Ele orava. O nosso Mestre Jesus, Ele buscava, mesmo sendo quem Ele era, para nos dar exemplo. Nós vamos ver que no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus cura um leproso e ele percebe que a multidão vai o glorificar, que a multidão vai o jogar no topo, que a multidão vai querer fazer dele alguém em destaque. A Bíblia vai dizer que rapidamente o nosso mestre, entendendo que a glória era do Pai e ele tinha que ser humilde, ele vai se retirar para o monte para orar. Então o mestre sabia muito bem a hora certa de orar, sabia que ele precisava da oração, que ele era dependente do Pai para não se deixar levar por aquilo que o mundo o podia oferecer. Nós vamos ver que na ressurreição de Lázaro, nosso mestre está angustiado na perca do seu amigo, mas antes de declarar para que Lázaro saia para fora, o nosso mestre vai levantar a cabeça aos céus e vai fazer uma oração. Nós vamos ver que na escolha dos 12 discípulos, o mestre vai passar a noite inteira no monte orando. Se até o nosso mestre orava para resolver situações, para vencer batalhas e alcançar vitórias, quem somos nós para não orar? E é bem verdade que um homem e uma mulher dependente da presença de Deus tem uma vida de oração. Não é todo dia, irmãos, que nós estamos 100%. Nós não estamos ilesos das adversidades, das dificuldades, daquilo que o inimigo faz para nos atacar, daquilo a qual muitas das vezes nós temos que passar no trabalho, às vezes mesmo na igreja, no meio dos irmãos. Mas o importante é nós não desistirmos da caminhada. O importante é nós continuarmos perseverando, como aqueles crentes fizeram em Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam porque acreditavam na promessa, acreditavam naquilo que o Senhor Jesus havia dito. Nessa noite eu não sei como você chegou aqui, eu também não sei o que Jesus te disse, mas se Ele te disse e você perseverar, eu tenho certeza e convicção que Ele vai cumprir. Oh, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que a vida de oração ela é um conjunto. E um de seus ensinamentos, Jesus vai dizer: olha, se você vir trazer a sua oferta até o altar e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, volta, se conserta primeiro e depois traga. Muitas das vezes nós precisamos consertar algumas coisas, algum reparo no altar, para que nós possamos alcançar a promessa a qual o Senhor nos fez. E todos nós somos falhos, temos fraqueza, como eu já disse nessa noite.
Mas se nós buscarmos em Cristo conhecer, deixar que Ele nos mostre aquilo a qual nós precisamos mudar, nós vamos obter vitória, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E a Bíblia vai dizer que se cumpre essa promessa, eles são cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que eles estavam tão cheios da glória de Deus, tão cheios do poder de Deus, que algumas pessoas vão taxar eles como embriagados. Nós sabemos que Pedro se levanta e diz que não havia ninguém embriagado, que a promessa estava se cumprindo, que nos últimos dias todos seriam cheios do Espírito Santo. Só que ele ser cheio do Espírito Santo tinha um intuito. Assim como o Senhor Jesus já havia dito na promessa: olha, vocês serão cheios do Espírito Santo, para que aonde vocês chegam, vocês façam a diferença. Para que aonde vocês chegam, vocês preguem a palavra de Deus. Olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, para que vocês sejam a minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia e até os confins da terra. Vocês serão cheios do Espírito Santo para demonstrar o amor lá fora. Vocês serão cheios do Espírito Santo para perdoar aquilo que é imperdoável. Vocês serão cheios do Espírito Santo para vencer a batalha onde você pisar a planta dos pés. Porque tem dia, irmãos, que parece que não vai passar. Tem dia que o dia parece que é mais longo do que o anterior, e tem dia que parece que ao nosso controle está tudo perdido, mas no controle de Deus não está nada perdido. E se você é cheio da presença do Espírito Santo, Deus vai visitar tua esposa, vai visitar teu esposo, vai visitar aquele teu filho que está te dando trabalho, e vai mudar a tua história por intermédio do poder de Deus que habita na tua vida. Eu sei que aqui tem homem, tem mulher de Deus que é dependente do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Nós temos algumas convicções a respeito de um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos conhecer o poder de Jesus de uma maneira profunda. Sem o Espírito Santo, as almas não são libertas. Porque o pastor pode vir aqui, a missionária pode vir aqui, o diácono pode vir aqui, pode pregar, pode falar o que ele quiser. Ele pode esboçar essa Bíblia de trás para frente, mas se o Espírito Santo não convencer a alma do pecador que ele precisa do Senhor Jesus, de nada vai adiantar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está indo ao céu, os discípulos vão ficar desesperados: mas Senhor, nós vamos ficar órfãos. Ele disse: não, eu vou enviar o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu e você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus tem habitado na nossa vida. Em uma de suas cartas, Paulo vai dizer que sem o Espírito Santo nós nem confessamos que Jesus é o Senhor. Se tem alguém que acha que está aqui porque é forte, porque é bonzinho, porque consegue ultrapassar tudo, você está enganado. Você está aqui nessa noite porque a presença do Espírito Santo de Deus está te sustentando. A presença do Espírito Santo de Deus está segurando a tua mão quando você vai cair. A presença do Espírito Santo de Deus está dizendo como você consegue quando o que você mais quer é parar. A presença do Espírito Santo de Deus está te lapidando. E aquele que, como já foi falado aqui nessa noite, começou a boa obra na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, vai terminar. Mas eu estou com um problema. Já que você não sabe o tamanho do problema, já que você não sabe como eu estou me sentindo, parece que as coisas não acontecem, parece que eu não vou conseguir, já que eu tenho um defeito tão grande, e o meu marido não acredita em mim, a minha mulher não acredita em mim, os irmãos talvez não acreditem que eu vou mudar, mas a presença do Espírito Santo, essa que está na tua vida, está na minha vida, e está aqui nessa noite, tem poder de te ajudar, de te convencer que você pode ser um homem, uma mulher de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Diversas vezes na trajetória de Jesus, nós vamos ver que quando ele ia para o monte ensinar os discípulos, você chegava, a multidão ficava de prontidão para ouvir.
nós vamos ver que os discípulos estão caminhando com Jesus. E Jesus ensina a eles por intermédio da fé, ensina eles a respeito da misericórdia. No Sermão da Montanha, ensina a respeito do perdão e outras diversas coisas. E o nosso amigo Espírito Santo é a representação da presença de Jesus na nossa vida. E é Ele que tem te sustentado. Se você for dar uma olhada para trás, se você for começar a meditar em tudo que você passou, você atravessou, você vai ver que com a sua própria força você não estaria aqui. Quantas vezes fomos caluniados, perseguidos, quantas vezes nós vacilamos, quantas vezes nós caímos, mas o Espírito Santo, nosso amigo fiel e companheiro de todas as horas, disse: não, você consegue, você pode, porque eu estou contigo. Mas para ter a presença do Espírito Santo, nós passamos por alguns processos. Processo que talvez a gente nunca imaginou que fôssemos passar. E o Espírito Santo, ele começa a lapidar, ele começa a trabalhar. E ele vai enchendo o homem e a mulher de Deus da presença dele. E a cada luta, a cada provação que você passa, você está mais cheio da presença do Espírito Santo. E não importa o que digam, o que fala, você sabe que o Espírito Santo está te sustentando. Não importa o que te causaram, qual é a mágoa que está no seu coração, você sabe que o Espírito Santo de Deus está te sustentando. E nessa noite, o Senhor fala ao meu coração que tem pessoas aqui que estão com o coração ferido e você não está entendendo as coisas que vêm acontecendo. Mas nessa noite o Espírito Santo diz que Ele está no controle e Ele é Deus forte, poderoso na guerra, para curar o teu coração. Oh glória! Eu fico imaginando, irmãos, a situação de Jesus na sua crucificação na cruz. E toda aquela multidão que conheceu Ele durante todo o tempo que Ele peregrinou aqui na terra, agora está crucificando Ele, está optando por Ele, deixando um ladrão, um criminoso sair livre. Jesus não devia, a Bíblia vai dizer que Ele se fez maldição no nosso lugar. E ainda quando Ele chega na cruz e tem um ladrão do lado, um do outro, e um deles ainda zomba dele, mas Ele atravessou tudo porque sabia que o Pai estava com Ele, e ao terceiro dia ressuscitou para dar para mim e para você vida e vida em abundância. Sabe, essa sua ferida vai curar muita gente aí fora ainda. Sabe, essa sua ferida vai ser testemunho para sarar uma multidão que talvez não acredita mais, não tem mais esperança na vida. E às vezes parece que só dói na gente. Às vezes que parece que só a gente que passa, mas um homem e uma mulher de Deus, que é dependente do Espírito Santo, ele vai além daquilo que ele pensou que um dia ele poderia ir. Eu imagino quando José, em Gênesis 37, tem aquele sonho. E eu imagino José diante dos seus irmãos regozijando: olha, eu tive um sonho e todo mundo se prostrava diante de mim. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos ficam escandalizados. Nós vamos se prostrar diante de você, José. Em outras palavras, José, você está louco. Mas José sabia quem tinha dado o sonho para ele. José sabia muito bem quem estava falando com ele. E aquele que falou com José foi fiel para cumprir aquilo que prometeu. Porém, José não sabia que teria que passar por tudo que passou. Imagina José, quando vai levar a comida para seus irmãos, e entre seus irmãos eles maquinam: vamos matar ele. E todas as vezes que Deus tem um plano, um projeto na vida de um homem e uma mulher, o primeiro objetivo do inimigo é matar ele. E às vezes não é uma morte física,
é uma morte espiritual, com palavras, ações, e as pessoas ficam tentando te matar, tentando te parar. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e como Ele foi com José, como Ele foi com Moisés, como o Pai foi com Jesus durante toda a sua trajetória, Ele vai ser com você, e você vai passar tudo que você precisa passar. E os irmãos de José vêm de ele, e mal sabia eles que eles estavam cooperando para o plano de Deus. Talvez José não entendia de primeiro momento, mas ele sabia que ele teria que continuar sendo fiel a Deus. Nessa noite, saia daqui com uma convicção: aconteça o que acontecer, continue sendo fiel a Deus, como Jó, que não entendia nada, não compreendia nada, e aos olhos dos homens era algo impossível, mas quando o inimigo tocou em tudo que era dele, ele permaneceu fiel, ele permaneceu adorando o nome do Senhor, porque ele entendia que ele poderia perder tudo, mas a presença de Deus não. A presença de Deus não poderia ir embora da vida dele, porque se eu tenho tudo e não tenho a presença de Deus, eu sou só mais um em meio à multidão. Mas se eu não tenho nada e tenho a presença de Deus, eu sou uma luz, eu faço a diferença no meio da multidão, e eu atravesso aquilo que um homem e uma mulher de Deus sem a presença não pode atravessar. José foi testado no último. José foi lançado na prisão como inocente, por não negar a presença de Deus. Mas ele alcançou aquilo que Deus havia dito para ele. E os irmãos dele chegaram até ele e tiveram que se prostrar diante dele, porque o Senhor havia dado um sonho. Interessante é que José estava cheio da presença de Deus. Quando os irmãos dele chegaram, ele não humilhou os seus irmãos. Não pense que Deus vai te levantar e você fica com aquela história: eles vão ver, eles vão ter que ver o que Deus... Não, irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele fizer, seja humilde para reconhecer que a glória vem dEle, o poder vem dEle. Sem Ele nós não somos nada. E a Bíblia vai dizer que, cheio do Espírito Santo, Pedro, ele vai pregar, ele vai falar a respeito de Jesus, de tudo que Jesus passou, morreu e ressuscitou, e quase cerca de 3.000 almas vão se render aos pés do Senhor Jesus. Olha, irmão e irmã, se você diz ser um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, e a sua vida não tem influenciado em nada, tem alguma coisa errada. Se você acha que é um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, mas essa presença não tem ajudado vida, não tem mudado corações, tem alguma coisa errada. Eu sempre digo, irmãos, que aqui na igreja todo mundo é cheio da presença de Deus. Já viu? Todo mundo vem bem vestido, né? As mulheres põem uma saia, os irmãos um terno. Quem gosta, quem não gosta, bota uma camisa social, uma calça jeans, uma camiseta. E quando o ímpio entra na igreja, fica: nossa, vontade de fazer parte desse povo, um povo diferente. Porque aqui dentro todo mundo é igual. Mas aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é moda ser crente, aqui dentro é moda se vestir bem. Mas e no trabalho, em casa? Quando você acha que o pastor não está te vendo, que a missionária não está te vendo, que os obreiros não estão te vendo, mas Deus, Ele está te contemplando. E nessa noite o Espírito Santo está te convidando a ser uma mulher, um homem cheio da presença de Deus aqui, mas lá fora também.
não podemos mudar de acordo com o ambiente. Se for para você ser um crente no meio de 10, seja você o um crente. Você não sabe a influência que você pode causar, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o inimigo, como já foi falado aqui nessa noite, ele tem tentado abafar a igreja do Senhor, acabar. Outro dia eu até ouvi um irmão dizer que o que importa é o coração e Deus conhece o coração. Mas um crente cheio da presença de Deus, ele sabe como se portar no agir, no falar, no pensar. Ele não fica fazendo piadinha sem nexo no trabalho. Porque Deus, ele contempla todas as coisas. Então seja você um homem ou uma mulher cheio verdadeiramente da presença de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai pregar e quase 3.000 almas vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque ele era verdadeiramente um homem cheio da presença de Deus. Só que Pedro, irmãos, ele passou por uma libertação, ele passou por um processo para ele ser o homem que ele se tornou. Pedro até deu um pouquinho de trabalho para Jesus. Sabe aquele trabalho que a gente dá para o pastor quando a gente é novo convertido? Ou quando a gente dá um lado para o inimigo? Mas o importante é você não desistir de ser melhor. Não desistir de estar na presença de Deus. Buscar Ele constantemente. Porque se Jesus voltar, você está na brecha para subir com o Pai. E chegando no capítulo 3, que foi o texto que nós lemos, Pedro e João estão indo para a oração, porque eles haviam aprendido a orar com Jesus, e Jesus estava ausente, mas o Espírito Santo estava com eles, e eles precisavam praticar aquilo que eles haviam aprendido. Em sua carta, Tiago vai escrever que se nós ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então tudo que você ouve da palavra do Senhor, o salmista vai dizer: olha, Senhor, guardei a tua palavra na tábua do meu coração para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu não venha pecar contra ti. Então o segredo é guardar a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer que esses homens estão indo para a oração, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, um homem que nasceu assim. E eu me lembro daquele cego que os discípulos chegam até Jesus e vai indagar Jesus: olha, Senhor, por que acontece isso? Quem pecou para que isso se sucedesse? Seu pai, sua mãe, quem pecou? Jesus vai dizer: olha, ninguém pecou. Mas isso se aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Perceba que quando Lázaro fica enfermo e Marta e Maria estão desesperadas, com razão, é claro, era o irmão delas. E elas chegam até Jesus para indagar Jesus. Jesus fala assim: ó, ficam calmas, porque essa morte não é para a enfermidade, é para a glória de Deus. Então há coisas que acontecem na nossa vida que não é para a morte, não é para a derrota, é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Você já viu algum testemunho sem provação? Ninguém conta que está sorrindo se não chorou. Ninguém conta que atravessou a prova se não passar por ela. Então tem coisa que acontece na sua vida para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E a Bíblia vai dizer que desde o ventre esse homem era coxo, e ele tinha o costume de sempre estar ali na porta do templo, porque passavam diversas pessoas por ali para pedir uma esmola. Mas eles vão se deparar, falando assim na nossa língua, com 2 homens pobres. Pedro e João não tinham dinheiro. Pedro e João vai declarar: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. E pode ser que a gente ache que aquele homem, ele não estava pedindo um valor alto, ele não estava pedindo algo que era extremamente impossível. Ele estava pedindo esmola, ele estava pedindo moedas. Talvez poderia ser esses R$2 que às vezes a gente ajuda alguém na rua que está pedindo. Mas Pedro e João não tinham.
E para as pessoas, talvez Pedro e João eram dois homens pobres de recurso financeiro. Mas eles tinham algo diferenciado que o dinheiro não pode comprar. Porque o dinheiro coloca gasolina no nosso carro para a gente vir adorar a Deus. O dinheiro compra um vestido, uma saia, uma calça, uma camiseta boa. Mas o dinheiro não compra a presença de Deus. O dinheiro não compra as experiências que nós vivemos com Deus. O dinheiro não compra a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que João e Pedro, com a sua sinceridade, fita os olhos nele e disse assim para ele: agora você olha para nós. A Bíblia vai dizer que ele olha, esperando receber deles alguma coisa. Coisa essa que eu tenho certeza que era o dinheiro. Ele esperava receber deles alguma coisa. É lógico, irmãos. Ele está ali pedindo esmola. Dois homens passam. Pedem para que ele olhem para eles. O que ele esperava era receber alguma coisa. Era para isso que ele estava ali. Ele estava pedindo alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que por alguns minutos de sua vida, esse homem vai ser frustrado com as primeiras palavras que Pedro vai dizer, respondendo por ele e por João: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Mas Pedro vai acrescentar dizendo para ele: mas o que tenho eu te dou. Eu imagino aquele homem, se ele não tem ouro e não tem prata, o que ele vai me dar? Se ele não tem ouro, se ele não tem prata, o que ele pode me oferecer? Se ele não tem ouro e não tem prata, se é o que eu vim buscar, o que ele vai me oferecer nessa oportunidade? Mas Pedro vai dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia vai dizer que ele toma ele pela mão direita, e logo seus pés e arteiros se firmaram, e ele, saltando em pé e andando, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, eu imagino aquele homem, já estava acostumado, eu não sei qual era a idade daquele homem, mas a todo dia ir no templo arrastado, levado por alguém, e voltar em casa e ficar lá contando as suas moedas ou a quantidade que ele ganhou por dia. Mas mal sabia aquele homem que o Espírito Santo de Deus, por intermédio de dois homens, havia marcado o encontro com ele. E a partir daquele dia ele ia receber o milagre. Ele ia sair dali andando, saltando e louvando o nome do Senhor. Sabe, Pedro e João não tinham dinheiro, Pedro e João não tinham esmola, e Pedro e João não tinham aquilo que aquele homem estava pedindo. Mas Pedro e João eram dois homens cheios da presença de Deus. E eu sei, acredito e tenho convicção que onde tem um homem, onde tem uma mulher cheio da presença de Deus, algo diferente acontece. Sabe, seu vestido caro que você comprou talvez lá na Bela Modas? Eu sempre digo que se o demônio aparecer na tua casa para tocar naquilo que é teu, naquilo que Jesus te deu, e você sair com aquele vestido e falar: olha, Satanás, aqui não. Ele não está nem aí para você. Se você apresentar a sua carteira cheia ou a sua conta bancária, você vai ser só mais um no meio da multidão. Mas se você for um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, você vai estender as suas mãos e vai dizer: aqui não, Satanás, em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai, vai embora, abandona o que é meu, sai da minha casa, da minha família e daquilo que me pertence. Já que eu estou passando por uma dificuldade, já que você não...
quero saber e eu não preciso saber o que você está passando, porque Deus sabe. Mas nessa noite quero te fazer uma pergunta: você é cheio da presença de Deus? Você tem a presença de Deus? Porque um homem cheio, uma mulher cheia da presença de Deus pode atravessar coisas que ele jamais atravessaria sem a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que todos conheciam aquele homem, sabia que ele era aquele homem que ficava pedindo esmola. E eles ficam espantados com o que o poder de Deus através daquele homem havia feito. Se coloque de pé nessa noite. Nessa noite você vai fechar seus olhos por bondade e vai pedir para o Senhor algo que o dinheiro não pode comprar, algo que eu, Jaque, não posso te dar, algo que o maior empresário dessa cidade não pode te oferecer, algo que talvez o pastor que tem mais destaque aqui nessa cidade não pode te oferecer, mas algo que o Espírito Santo pode te dar: a presença de Deus. E eu sei que com ela você vai atravessar coisas que você talvez não atravessaria de si próprio. Você vai clamar e vai dizer: Jesus, se for mais 2 dias assim, eu não posso suportar. Mas essa noite eu quero a tua presença para me atravessar. Atravessar esse mar de tribulações. Atravessar essa tempestade. Jesus, nessa noite, segura nas minhas mãos, Pai. Feche os seus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor pela presença dEle. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, a tua palavra foi ministrada ao nosso coração. Pai, Pedro e João, naquela oportunidade, eles não tinham nem a esmola que aquele homem pedia. Eles estavam sem dinheiro nenhum. E talvez diante da sociedade naqueles dias eles pareciam 2 homens pobres, sem futuro. Mas eles estavam cheios da tua presença, eles estavam a caminho da oração. Pai, nessa noite nós clamamos o teu poder, nós oramos ao Senhor. Pai, ainda que tenha nos faltado muitas coisas, nos deixe da tua presença, para que com ela nós possamos atravessar barreiras e conquistar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Pai, se há algo, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, que tem impedido nós ser plenos e cheios da tua presença, nos ajuda a ser melhor, Pai. Senhor, enche a tua igreja nessa noite da tua presença, para que nós possamos atravessar tudo aquilo que nós precisamos atravessar. Guia a nossa vida, Pai, guia o nosso espaço. Nos encha da tua presença até que não tem espaço mais para nada. Senhor Jesus, mesmo em meio à nossa ignorância, nos ajude a ser melhor, a reconhecer que nós precisamos ser verdadeiramente dependentes da tua presença. Cura os corações feridos nessa noite. Se há alguém que precisa de uma cura e é da tua vontade, cura. Se há alguém que precisa de uma libertação e eu creio que é da tua vontade, liberta, transforma, opera neste lugar, Pai, com poder, graça e autoridade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, pela vida dos irmãos. Continua sendo conosco, nos enchendo da tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.